Deus. Então vamos lá. Vamos, então, irmãos, quero convidar você para se colocar de pé. Apenas um versículo da palavra de Deus, João 8:34. Eu quero ler junto contigo esse pequeno trecho da palavra de Deus. O nosso tema proposto é a luta contra o pecado. Está aí na tela, né? João 8:34. Vamos ler todos nós juntos, numa só voz. Nos fala assim a palavra de Deus. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Vamos ler novamente a última parte ali, depois do em verdade vos digo. Vamos lá? Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Senhor Jesus, estamos na tua casa, diante do Senhor. Deus, que alegria saber que o Senhor já nos permitiu fazer tantas coisas nesse dia, dia do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui pela manhã, nos deu um dia de alegria, de paz, de vida, nos trouxe de volta à tua casa. Aqui estamos revendo os nossos irmãos visitantes, estamos revendo a Elizabeth, a Dona Esther, tanta gente, Deus, que alegra o nosso coração por estar aqui na tua casa junto conosco. Como nós somos gratos ao Senhor por tudo. Mas agora, Deus, pedimos a tua ajuda mais uma vez. A tua palavra é lida e o Senhor, Deus, nos ajude a falar. Fale através de nós. Prepare os corações. Prepare, Deus, daquela forma que o Senhor sabe fazer, na necessidade de cada um. Que teu Espírito possa conduzir a compreensão perfeita, Deus. E assim sendo, ao final deste culto, possamos, Deus, te louvar, te bendizer, por mais uma verdade do Senhor que estará selada em nossos corações, para não pecarmos contra ti. Então, Deus, fala, nos ajude. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados e queridos irmãos. Digo-vos esta verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. A luta contra o pecado é o nosso tema. Irmãos, o pecado não é algo novo. Também não é algo inventado nessa geração nossa, tão complexa que estamos vivenciando hoje. A geração do nada a ver. A geração que tudo pode. Enfim, se você consegue dormir depois, tranquilo, em paz, deitar no seu travesseiro e dormir, tirar um sono, tudo pode ser feito, sem nenhum constrangimento, né? Uma geração que não vê limite mais. Não existe limite para as práticas de muitas coisas. Então, o pecado não é algo novo. Quando nós olhamos na Escritura e cremos que a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, quando nós olhamos para ela e a consideramos a palavra inerrante, né? Ela tem toda a autoridade e serve de parâmetro para as nossas vidas e condutas, nós vamos ver que ela mesma revela que o pecado deu início antes mesmo ali da criação dos homens, de Adão e Eva. Acontece uma rebelião no céu e ali começa o início de uma trajetória pecaminosa. Depois desce dos céus, vem à terra, invade o Éden e chega até nós, em nossa geração. Então não é algo novo que nós estamos tratando. É algo que é peculiar, que nos acompanha em todo o tempo da nossa existência. Então, quando que nós podemos considerar que porventura começa de fato essa luta contra o pecado? Sabe quando acontece, irmãos? Quando nós nascemos de novo. Quando nós somos impactados pela palavra de Deus. Quando nós somos atingidos pela ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, aí tomamos conhecimento dele, aí nos arrependemos e nos tornamos uma nova criatura e passamos a viver conforme a vontade de Deus. Aí nós podemos dizer que nós começamos a ter em nós noção do que é o pecado. Então, nós começamos a perceber quando a luta começa a ser travada contra o pecado, quando nós temos a nossa conversão em Cristo Jesus. E aí, imediatamente, fomos nós colocados, cada um de nós, num campo de batalha. A luta contra o pecado é pertinente a todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Iniciamos uma guerra que seguirá, irmãos, acredite, é uma verdade, assim como o Senhor Jesus disse, né? Replicando ali aos judeus que estavam com eles ali, dizendo, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Essa verdade que Jesus está dizendo inicia-se
essa guerra e seguirá até o fim da nossa existência, até o fim da nossa vida. Enquanto nós existirmos, enquanto nós confessarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós vamos ter sim essa luta contra o pecado. Fato este que não acontece com aqueles que não têm o temor do Senhor, não têm o conhecimento do Senhor. Vivem suas mazelas, vivem nas suas práticas seculares, sem discernimento do que é de Deus, daquilo que não é de Deus. Então a luta para nós começa no dia que nós aceitamos Jesus e nos convertemos. Esta guerra inicia-se e é a guerra contra o pecado, que você e eu, todos nós, travamos todos os dias. E eu quero te dizer que somente os salvos travam esta batalha contra o pecado. Quando não éramos filhos de Deus, lá no velho homem, nós não oferecíamos nenhuma resistência ao pecado. Praticamente nós nos entregamos à prática do pecado. Agora, pelo contrário, Jesus disse que éramos escravos dele, por isso sempre o servimos. Nós não éramos escravos de Jesus e éramos escravos do pecado. E quando nós somos escravos do pecado, irmãos, nós temos um Senhor. E esse Senhor, esse dono é o pecado. E qual é o pagamento que ele nos oferece quando nós nos tornamos escravos, ou seja, como temos o pecado como Senhor da nossa vida? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É o que nós recebemos desse Senhor conhecido como pecado. E quando somos escravos do pecado e servimos o pecado, nós recebemos esse salário. Por isso que Jesus disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E no momento de nossa conversão, Jesus verdadeiramente nos libertou da escravidão do pecado e nos fez seus servos, e passamos então a ter o pecado como nosso real inimigo que precisa ser todo dia enfrentado, e precisamos todos os dias travar essa guerra, essa batalha, essa luta, e em Cristo vencer essa batalha diária da nossa vida espiritual. Muitos crentes, irmãos, infelizmente, ignoram esse fato e não parecem estar numa guerra espiritual. John MacArthur, no seu livro A Guerra pela Verdade, pela editora Fiel, ele fala o seguinte: hoje, boa parte da igreja visível, que é esta igreja que está diante dos nossos olhos, né? Hoje uma boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar numa diversão e não numa guerra. Esta é a visão de John MacArthur. Parece que a vida que nós estamos levando é uma eterna diversão, aquele velho passeio no bosque e não num campo de batalha. Muitas vezes não consideramos esse inimigo como algo que é terrível na nossa existência, na nossa vida, porque todo o pecado, o que significa? É toda e qualquer prática contra a palavra de Deus. Eu sempre digo que é andar na contramão da vontade de Deus. Aí nós pecamos. Se somos verdadeiro cristão, estamos numa grande batalha, querido, e esta é uma batalha que requer nossa constante atenção e cuidado em nossos dias. Ninguém, como cristão, está apto a ignorar a ação e o efeito do pecado em nossas vidas. O que ele pode provocar em nossas vidas. Ainda que não sejamos mais escravos do pecado, uma vez que nós nos arrependemos e nos convertemos em Cristo Jesus, ele continua habitando em nós, isso não pode ser ignorado. E quer sempre exercer domínio sobre a nossa vida. Olha o que escreve o apóstolo Paulo em Romanos 7, 18 a 20. Olha o que ele escreve e nos fala. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha como ele caracteriza a sua caminhada junto ao pecado. Ele dá esse endereço, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum,
pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E ele diz mais, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, isso faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Essa é a declaração do apóstolo Paulo. Então ele encara o pecado de algo com muita seriedade, com muita convicção. Ele vê o seu estado degradado, a sua natureza pecaminosa. Ele revela a sua fraqueza na carne. Ele assume que de fato o pecado habita nele, como habita em cada um de nós. Ele assume uma verdade que dentro dele, a vontade que ele gostaria de fazer, que ele tem consciência de fazer o que é certo, mas muitas vezes ele não consegue fazer, ele acaba praticando o errado, porque é pecado que atua assim em nós. É ele que faz com que nós possamos errar o alvo. É Ele que faz com que nós possamos errar diante dos mandamentos do Senhor. E nesta batalha, o nosso inimigo, irmãos, não está longe, como Paulo fala, ele está muito perto, ele está dentro de nós, na nossa própria carnalidade. É assim que Paulo apresenta o pecado para nós. Então, como podemos obter vitória nesta batalha tão importante contra o pecado? Primeiro, eu quero considerar, irmãos, que não podemos ignorar esta luta, porque o pecado existe. Temos que ter consciência que essa guerra, ela é verdadeira. Ela não é uma ficção. Ela não é uma imaginação vã. Não é uma criação, uma filosofia. É algo espiritual, vindo de seres espirituais que combatem contra Deus todos os dias. E que habita entre nós, e que nos leva muito a fracassar na prática do pecado. Então, primeiro, não podemos ignorar esta luta, porque o pecado existe, de fato está presente. Não podemos ignorar esta luta, e não podemos ignorar o nosso inimigo. Não podemos menosprezá-lo, porque o pecado é algo que provoca em nós grandes tragédias. É algo que nos afasta de Deus, que nos distancia de Deus, que vem interpor entre nós, separando a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. O pecado tem um cheiro de morte, porque nos distancia daquele que tem vida. O pecado tem a cor das trevas, porque nos distancia daquele que é luz. É por isso que essa batalha é travada todos os dias. É por isso que o pecado traz muitas consequências entre nós. Ao invés de promover uma comunhão, muitas vezes oferece desavenças, contendas, brigas, perseguição, inveja, até morte. O pecado está aí fazendo com que o ser humano se transforme muitas vezes em animais irracionais para com atitudes para com o próximo. Não podemos de forma alguma achar que esta é uma luta fácil, pelo contrário. Nós precisamos muito da ação de Deus, do Espírito Santo, para podermos vencer essa luta diária contra o pecado. Quando o crente não tem consciência desta luta e não reconhece a sua dificuldade, mas encara a vida cristã como um mero estilo de vida que escolheu para si, ele perde a batalha. Quando ele começa a caminhar, se aproximando muito das coisas deste mundo, quando ele começa a sonhar e desejar e participar dos prazeres deste mundo, ele começa a se associar ao pecado. E sendo amigo do pecado, nós nos transformamos também em inimigos de Deus. Temos uma atitude que não agrada a Deus. E é por isso que nós pecamos contra Deus, pecamos contra o próximo, pecamos contra a igreja, pecamos contra a família, pecamos contra aqueles que se aproximam de nós, porque em nós não temos mais a consciência do que é pecado e tudo pode ser feito de acordo com o meu pensar, do livre pensar, da livre ação que eu tenho diante das pessoas. Sua vida então não reflete, a minha vida, a sua vida, daqueles que vivem como escravo do pecado, não reflete o caráter de Deus, e Deus não é glorificado por ele. Infelizmente, irmãos, vemos muitos que se dizem seguidores de Jesus,
e que não demonstram estar numa batalha. Não demonstram temor na prática do pecado. Desejam um evangelho que lhe ofereça mas muito entretenimento, muita distração, muitas frases de efeito, muita música, e muitas músicas, às vezes, com letras sem reflexão, sem muito pensada. Querem e desejam muita diversão de fato, mas pouca intimidade com Deus, e pouco conhecimento de Deus, e pouco desejo de obedecer à palavra de Deus. Não. O Evangelho, irmãos, não é uma distração. A igreja não é um lugar de encontro social. A igreja é um lugar de encontro de um povo que zela pelos preceitos do Senhor, que vive na prática da palavra de Deus, que se esmera para viver, se distanciando do pecado todos os dias, para que a luz de Deus brilhe em nós e que as pessoas possam ver em nós uma luz, e esta luz sinalizar o caminho que eles precisam andar para encontrar Jesus. Quando nós nos aproximamos e flertamos com o pecado, a luz que simboliza a presença de Cristo vai se esvaziando. E o que as pessoas percebem em nós é um ambiente de penumbra, onde não conseguem identificar o Cristo vivo e o Cristo ressurreto. Nós precisamos, cada dia mais, recusar o pecado, nos aproximar de Deus e caminhar com Deus, para que possamos ser verdadeiramente luz do mundo e sal da terra. O caminho em que estão não se parece com aquele apontado pelo Senhor Jesus. Olha que coisa interessante, qual é a visão do Senhor Jesus da caminhada do cristão. Quando você olha em Mateus 7, 13, 14, o nosso Senhor foi muito enfático em dizer que a porta é estreita e o caminho muito apertado. Olha como ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. É uma narrativa do próprio Senhor Jesus. Muitos entram por elas, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Olha o contrário disso, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E olha o que ele diz, que são poucos os que acertam andar neste caminho estreito. Então, quando nós olhamos para o povo de Deus no tempo presente, irmãos, nós precisamos ter consciência que este caminho que o Senhor Jesus apresentou aos discípulos e que nos apresenta, continua o mesmo. O caminho que nos leva e nos apresenta Jesus, o caminho que é aquela porta, que tem uma porta que será aberta e nós vamos encontrar o Senhor Jesus, ele é estreito, ele é difícil. É um caminho que você não encontra, eu posso dizer assim, tumulto. Não, porque são poucos que caminham por ele. Quem sabe é um caminho que muitas vezes andamos solitariamente. E quem sabe muitas vezes andamos ali sendo discriminados, porque escolhemos caminhar no caminho que o Senhor direcionou para nós, que poucos conseguem andar por ele, pelas dificuldades que eles apresentam para a nossa existência. Por isso que muitas vezes nós temos que pensar, qual o caminho que nós estamos andando? Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como está o meu testemunho com Deus? Como está a minha vida prática diante de Deus e dos homens? Qual tem sido o diferencial da minha existência quando eu digo que sou verdadeiramente servo do Senhor e livre do pecado? Não sou mais escravo do pecado. Qual tem sido as minhas práticas que faz com que a pessoa de Cristo seja vista e percebida na minha vida e na minha existência? Porque uma vez que eu estou no caminho que é estreito, apertado, e muitas vezes um caminho solo que caminhamos, é porque estamos no caminho correto, irmãos. É porque o caminho que nos leva a Deus não é um caminho fácil, é um caminho de guerra, é um caminho de batalha. Eu acredito que a cada curva, acredito que cada subida deste caminho, ou a cada descida,
existe um aglomerado de pessoas que estão gritando lá do outro lado: vem para cá, rapaz, vem para cá, menina, vem para cá você, por que você insiste em andar num caminho tão difícil? Um caminho que nada pode ser feito para dar prazer à sua carne. Como que você gosta de viver sem os prazeres da carne? Vem para cá, que aqui tudo é legal, tudo é festa, tudo é alegria, tudo pode. Há uma equipe, uma torcida organizada, afiliada ao clube chamado pecado, que quer tirar você desse time de Deus. E que faz uma manifestação tremenda todos os dias. Está aí o que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Uma juventude sem compromisso com Deus. Uma juventude sem compromisso com a família. Uma juventude sem compromisso de obedecer à palavra de Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra, nós vamos perceber vários aconselhamentos que a palavra de Deus nos dá para nós podermos conviver bem com Deus e com o próximo. E muitas vezes esses conselhos não são mais politicamente corretos, não está mais socialmente atrativo para as nossas vidas de hoje. Por exemplo, quando a Bíblia fala para um jovem: honra teu pai e tua mãe. Honra o teu pai e tua mãe. O mundo diz: para que você vai honrar seu pai e sua mãe? Para que você tem que respeitar a sua mãe? Por que sua mãe tem que dar ordem para você? Por que a sua mãe tem que dar conselho e você tem que obedecer a sua mãe? Você não precisa disso, você é livre. Esse mundo já acabou, já passou. Aí muitos jovens saem deste caminho apertado, que é a obediência aos pais, e andam pelo caminho aberto da desobediência aos pais. E uma vez desobedecendo os pais, desobedecem a Deus. Desobedecendo a Deus, desobedece a palavra e se torna escravo do pecado. E sendo escravo do pecado, ele tem um Senhor que vai pagar com a morte a sua obediência. E muitos conselhos que a palavra de Deus nos dá, mas que muitas vezes hoje não é atendido por nós. Porque o nosso corpo, a nossa vontade, é de fato voltar ao vômito, nos lambuzar na lama, e muitas vezes caminhar em direção às trevas e não à luz. É o caminho da contramão de Deus, irmãos. Por isso que o caminho é estreito e difícil. Portanto, não se passa por esse caminho como um passeio num dia de parque, numa caminhada no calçadão da praia, como se fosse um bosque, uma floresta. Não, este caminho é um caminho difícil. Então, passa-se com os olhos bem abertos, vigilante, observando minuciosamente para não sermos surpreendidos pelo inimigo. O caminho é estreito, mas o inimigo está de olho naqueles que andam por este caminho. É preciso ter consciência que estamos numa batalha. Por isso, se queremos lutar e vencer o pecado, precisamos ter consciência que ele existe, ele está em nós, e nós precisamos lutar contra ele em Cristo Jesus para sermos vencidos. Segundo, irmãos, essa luta contra o pecado, se queremos vencer, é preciso vivermos no Espírito. No Espírito. Se Paulo coloca o corpo, a nossa vida, as nossas atitudes, trazendo para nós a lembrança que nós não somos nada sem Deus, que somos fracos, que somos pecadores e somos carentes da graça de Deus, que temos um estado degradado diante de Deus e necessitamos de Deus para sair do estado pecaminoso, porque nós por si só não conseguimos sair de lá. Nós precisamos olhar para este Deus, o Espírito Santo que está em nós. Quando olho para o Espírito Santo, irmãos, e é necessário que a igreja perceba isso, nós temos um Deus em nós, onisciente, que está em todos os lugares. Onisciente, ou seja, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, que conhece o meu pensamento, que conhece o meu falar, que conhece o profundo do meu coração, atributo de Deus. Quando eu creio nesse Deus, Espírito Santo que está em mim, eu sei que Ele é onipresente, está em todos os lugares. Não existe um lugar que eu possa estar
que Deus não esteja, porque o Espírito Santo está em nós. Eu não sei se você parou já para pensar sobre isso, que nós temos em nós um Deus que conhece todos os nossos pensamentos, aquele que esquadrinha o meu coração e o meu pensamento, aquele que está em todo e qualquer lugar aonde estou, e aquele que é onipotente, todo-poderoso, aquele que pode vencer toda e qualquer batalha. São atributos do Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos um instrumento poderoso em nós para podermos, a saber, lutar contra o pecado e vencer o pecado, e não sermos escravos do pecado, porque nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. Ao nos enviar para a batalha, irmãos, Jesus falou que não nos iríamos deixar sozinhos. Uma vez que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, que passamos a lutar contra o pecado, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus está em nós, sendo Ele a nossa arma extremamente poderosa para enfrentar o pecado e vencer. A igreja precisa ter consciência do Espírito Santo que habita em nós, que é o próprio Deus. Assim as Escrituras nos revelam um Deus trino, um Deus soberano. E Ele deu-nos o seu Espírito Santo e diz que Ele sempre estará conosco. O próprio Senhor Jesus disse isso lá em João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, é o Espírito Santo. E isso acontece no Pentecoste. O Espírito Santo veio até nós. O Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo está em nós. Quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, da minha existência, a própria palavra nos revela que só podemos falar isso e declarar isso por força singular do Espírito Santo em nós, porque sem o Espírito Santo eu não consigo dizer que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Logo, se eu não consigo dizer isso, eu percebo que eu ainda estou e vivo como escravo do pecado, distante de Deus. O Espírito Santo se faz presente em nós. E o que o Espírito Santo faz em nossas vidas, irmãos? O Evangelho de João nos diz que uma das coisas que ele faz em nós é nos ensinar e nos lembrar de tudo o que temos aprendido. João 14, 26. Olha que maravilha o Senhor Jesus falando. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Vos fará lembrar de tudo. É aquele momento singular da prática do pecado. Vem o Espírito Santo e diz: olha, não faça isso, porque isto é errado, é pecado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, isso é tão sério e tão importante para a nossa caminhada neste mundo, que quando nós olhamos para o Velho Testamento, há um momento muito importante no início da caminhada do povo de Deus, na entrada da terra de Canaã, quando ali Josué está assumindo a liderança no lugar de Moisés, que havia morrido por parte de Deus. O próprio Deus vai ali a Josué e diz assim: ó, aqui está a minha palavra que eu ditei a Moisés, aqui está o livro. Deus falando a Josué: eu quero te dar um conselho, Josué. Não desvie desta palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Não desvie. Medita nesta palavra, dia e noite, por onde você andar. E coloque em prática todos os conselhos e orientações que meu servo Moisés te ordenou, te colocou. Porque uma vez você fazendo isso, você será bem-sucedido aonde quer que você colocar as plantas dos seus pés. O próprio Deus, sendo Deus, veio a Josué e se revelou a ele, dizendo: eu vou te dar um conselho, meu filho. Você é o meu ungido, mas há uma luta espiritual contra você. O pecado vai fazer com que você se desvie dos bons conselhos. O pecado vai fazer com que você esqueça de Deus, esqueça dos princípios pelo qual você foi ensinado por Moisés e pelos seus pais.
Mas o meu conselho é que você não esqueça disso. E hoje quem faz isso em nosso coração, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, que nos faz lembrar da palavra de Deus, que nos faz lembrar do ensinamento de Deus, para que não venhamos a pecar contra Deus. É Ele que nos exorta a vivenciar a palavra de acordo com a vontade de Deus. Em nossa batalha contra o pecado, isso é muito importante, que alguém nos lembre dos conselhos de Deus, que alguém nos lembre da palavra de Deus. Os irmãos sabem que há um tempo atrás, antes de entrar no ministério pastoral, eu trabalhava na segurança pública do Estado. E vivemos momentos muito difíceis lá, muito difícil. E eu tinha um receio muito grande no meu coração, um temor a Deus muito grande. Mas tinha uma pessoa que era singular no meu coração, que todas as vezes que eu estava tentado a errar, o Espírito Santo fazia com que eu lembrasse dessa pessoa. Essa pessoa tem nome, ela existe até hoje, é a dona Elza, minha mãe. E os irmãos lembram que na época que nós estávamos no Estado, eu cheguei a ficar 6 meses sem salário, sem receber. Não sei se você já passou por uma situação dessa. 6 meses sem receber. E 6 meses sendo honesto. 6 meses pagando juro. 6 meses, na época, a inflação era lá em cima. Quantas oportunidades eu tive para subtrair o que não era meu? Não foram poucas, foram muitas. Porque quando o inimigo nos vê em situação de flagelo, ele percebe as nossas necessidades, ele lança um caminho largo, um tapete vermelho, para que você entre no caminho da corrupção e venha defraudar alguém. Quantas vezes esse tapete vermelho da corrupção foi lançado à minha frente? 6 meses sem receber, irmãos. Mas tinha uma imagem que vinha no meu coração e me fazia lembrar dos ensinamentos de Deus. E creio que isso sempre era a ação do Espírito Santo. Era o rostinho da minha mãe. Sempre a minha mente formatava um retrato 3x4 da minha mãe olhando para mim. E eu lembrava de todos os seus ensinamentos, de tudo aquilo que ela passou para mim à luz das Escrituras. E tudo aquilo que ela me ensinava, o que era meu é meu, o que é dos outros é dos outros. Desde a época de escola. Se eu chegasse em casa com uma borrachinha, mamãe queria saber de quem é essa borracha. Eu não comprei essa borracha para você. Como é que você trouxe essa borracha para cá? Vamos lá na escola saber. Era assim. O que era meu, o que era não é meu, não era meu. E eu ficava imaginando, se eu errar aqui, se eu cair nesse laço, se eu entrar nesse caminho largo da corrupção, e esse negócio vai dar errado, porque Satanás dá com a mão, tira com duas. Daqui a pouco eu vou ser um escândalo no jornal, vou aparecer na TV. E como minha mãe vai conseguir olhar para mim? Como eu vou conseguir olhar para minha mãe? E olha que minha mãe não é o Espírito Santo de Deus. Minha mãe não é Deus. Ela não é onisciente. Ela não é onipresente. Ela não é onipotente. Ela é uma mãe serva do Senhor. Eu ficava pensando assim, que vergonha que minha mãe iria passar. Como que eu iria humilhar ela diante da sociedade. E este amor por minha mãe, este amor a Deus, fazia com que naquele momento de pensar em errar, eu dizia, não, eu vou continuar fazendo o meu trabalho como tenho que fazer. Porque isso é pecado, isso é errado. Assim o Espírito Santo trabalha conosco. Ele sim é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em nós, em todo e qualquer lugar. Ele nos faz lembrar da palavra de Deus. E essa palavra de Deus em nosso coração, exortada pelo Espírito Santo, nos encoraja a dizer não ao pecado. E aí nós somos encorajados pelo Espírito Santo de resistir ao diabo. E o diabo fugir de nós. Assim como Jesus resistiu ao diabo lá no deserto, e ele fugiu de Jesus. Nós precisamos, irmãos, a cada momento crer que nós temos o Espírito Santo em nosso coração.
Então nós precisamos lutar cada vez mais para que a prática pecaminosa não se torne uma verdade em nossas vidas todos os dias. Quando somos lembrados daquilo que temos aprendido através do Espírito Santo, é para que pratiquemos e assim não soframos a derrota, não sejamos envergonhados pelo pecado, irmãos, pelo pecado. Existe uma ilustração de um pai com um filho, ela é mais ou menos assim. Todas as vezes, o pai conversou com o filho, todas as vezes que você desobedecer a minha ordem, o meu desejo, eu vou pregar um prego ali na parede, numa madeira. E todas as vezes que você obedecer, eu vou tirar um prego dali. E aquele filho começou a desobedecer, o pai pregava os pregos na madeira lá. Pregou. A madeira ficou cheia de prego, de cima para baixo. Um dia aquele filho começou a caminhar na obediência e começou a obedecer. Cada gesto de obediência, o pai ia lá, tirava um prego. Cada gesto tirava e foi tirando. O filho foi se acertando, se conduzindo, aquele filho pródigo voltando à presença do pai e tirou. Chegou um dia que ele olhou para a madeira e falou com o pai assim: pai, o senhor tirou todos os pregos. E o pai falou assim: sim, filho, todos os pregos eu tirei porque você voltou ao caminho da obediência. E o filho falou com o pai: só que ficou as marcas. É verdade, irmãos. O pecado pode ser vencido. O pecado pode ser perdoado. O pecado pode ser derrotado. Mas muitas vezes ainda a marca do pecado estarão em nós até a nossa morte. Até nós assumirmos o céu para todo sempre. Por isso, não devemos ignorar esta lembrança que o Espírito Santo nos faz. Em outra ação do Espírito Santo, está relatada em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Primeiro, ele nos faz lembrar dos ensinamentos, dos conselhos de Deus, da palavra de Deus. E isso nos alimenta, nos fortalece para dizer não ao pecado, resistir ao pecado e vencer o pecado. A outra forma do Espírito Santo agir em nós é dizer assim: você é filho, filho de Deus. Você não é filho de qualquer um. Você é filho de Deus. Mesmo que você está ali na iminência e com muito desejo e necessidade de comer as alfarrobas dos porcos, o alimento dos porcos, o Espírito Santo chega a você e diz assim: olha, você é filho, você não é escravo. O filho permanece na casa, o escravo não pode ficar na casa, mas o filho fica. O Espírito Santo de Deus vem a nós e diz, lá em Romanos 8,16, Paulo falando num tratado teológico tremendo para as nossas vidas, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso nos fortalece, é uma ação importante dele ao nosso favor. No contexto desse versículo, o apóstolo Paulo está falando de nossa adoção na família de Deus. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para sermos filhos dele, ele nos adotou em Cristo Jesus. Ele está dizendo que agora somos seus filhos e que esta adoção é tão verdadeira que o Espírito Santo testemunha isso ao nosso favor, afirmando o direito que temos de sermos tratados como filhos de Deus. Isso é garantido por Deus. Não somos mais filhos abandonados. Não, nós temos um Pai. Nós temos o DNA, nós temos uma certidão de nascimento através de Cristo Jesus. Fomos feitos filhos de Deus. Isso implica que Deus não deseja que nós esqueçamos da nossa identidade, que somos filhos. E é o Espírito Santo que nos convence disso todos os dias. Quando o pecado quer exercer seu domínio sobre nós, devemos lembrar de quem somos, filhos, e devemos ser santo, como santo é o nosso Pai, é o nosso Deus. Não é à toa que o nosso Deus, o nosso Pai, chega para nós e diz assim: sede santos, porque eu sou santo. E Ele nos lembra isso todos os dias. E é por isso que nós caminhamos em caminho de santidade. É por isso que desejamos todos os dias nos aprimorar nesse conhecimento de Deus e nos afastarmos, nos distanciarmos do pecado
e sermos nos condicionados a um caminho de santificação, onde a própria palavra de Deus nos revela que sem a santificação ninguém verá a Deus, porque só se santifica quem é filho, só se santifica quem é chamado por Deus, aquele que o Espírito Santo atua todos os dias. Esses conseguem viver no caminho de santificação e verão a Deus, por mais estreito que seja o caminho que nós tenhamos que passar. Como filho de Deus, nós devemos expressar seu caráter, nós devemos brilhar a sua luz, ou seja, Cristo precisa e necessita e deseja brilhar em mim e brilhar em nós. Tem um cântico que diz assim: brilha Jesus, brilha Jesus. Talvez deveria ser o nosso cântico todos os dias, talvez deveria ser a nossa canção, a nossa oração de todos os dias: brilha Jesus, brilha em mim, para que os outros vejam a sua existência, a sua glória em nossas vidas todos os dias. Paulo escreveu que não devemos entristecer ao Espírito, ao contrário, devemos fazer a sua vontade, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Fomos selados pelo sangue do Cordeiro, fomos lavados e regenerados, e estamos sendo preparados para um dia do Senhor, onde seremos perfeitamente chamados para viver a glória eterna com o Senhor Jesus, habitando em nós. O Espírito Santo, Ele não nos deixa à vontade, Ele não nos deixa ter vontade de pecar, pelo contrário, Ele nos faz e produz em nós um sentimento de não desejar pecar, de odiar o pecado, de não termos nenhum relacionamento com o pecado. Por isso Paulo escreveu lá em Gálatas 5, 16, 17, andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer, mas nós queremos fazer a vontade que é de Deus. A luta contra o pecado é uma verdade. A luta contra o pecado só existe para aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Aqueles que foram lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro. A luta contra o pecado tem um prazo de validade. Vai encerrar no final da nossa existência na face da terra. Mas nesse encerramento, nós receberemos do Senhor as boas-vindas para adentrarmos e morarmos com Ele por toda a eternidade. E eu encerro, irmãos, com uma ilustração muito antiga, que eu gostaria de trazer à lembrança da igreja. Certa vez, um cristão, um homem de Deus, um homem crente, ele foi a um rio buscar um balde de água. Quem nunca foi no rio, né? Eu tenho vários momentos de tomar banho no rio. E chegando lá, resolveu dar um mergulho, não só pegar a água com balde, mas resolveu dar um mergulho no rio. Saindo do rio, ele encheu o balde, tomou novamente o seu caminho. Enquanto caminhava, voltando para casa com aquele balde cheio de água em suas mãos, ele começou a pensar: enquanto eu mergulhava lá no rio, milhares de litros d'água estavam sobre mim. Não é assim que acontece? Mas eu não sentia o peso. Agora que já estou fora da água, estou com poucos litros de água neste balde, o balde está tão pesado para me levar. Enquanto ele mergulhava, não sentia o peso da água. Mas quando ele carregava a água em suas mãos, ele sentia o peso. Então ele concluiu que o pecado é da mesma forma. Quando estamos mergulhados nele, no pecado, no lamaçal do pecado, não sentimos peso. Tudo parece natural, tudo parece normal, tudo parece ser permitido, tudo parece ser muito bom e prazeroso quando nós estamos mergulhados no pecado. Mas quando saímos do pecado, quando Cristo entra na nossa vida, Ele se torna um peso para nós.
pecado se torna pesado e você conhece. Quando saímos do pecado, ele se torna um peso para nós. E você? E você, irmãos? E nós? Conseguimos sentir o peso do pecado? Eu consigo sentir, porque a minha carne diz para mim tudo que eu tenho que fazer que me dá prazer, mas me afasta de Deus. E quando eu fujo, eu sinto o peso. Mas sabe o que é mais interessante? É que eu consigo carregar e levar, e não mergulhar no pecado. Eu consigo fazer com que o pecado que está em mim não apareça, não seja o outdoor da minha vida, não seja o filme da minha existência, não seja a poesia da minha vida. Porque eu sei que o pecado traz a morte, traz a separação de Deus, nos leva para o inferno. É um caminho fácil para aqueles que querem perder a salvação de Cristo Jesus. Mas o contrário disso, Deus nos acrescenta cada dia o Espírito Santo para podermos vivenciar a vida eterna com Deus. O escritor de Hebreus 10, 26, 27, eu encerro dizendo assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O pecado, irmãos, provoca essa sensação de inferno, de fogo, de condenação, e não de prazer na eternidade. Por isso, que sejamos sempre sensíveis ao Espírito Santo, para que possamos vencer esta batalha contra o pecado e caminharmos no caminho que vai nos levar à presença de Deus para todo sempre. Amém? Que Deus nos abençoe.